Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E aqui eu pretendo falar um pouco da minha experiência, em primeiro lugar, com a ressonância, né, do professor Hélio Couto, que eu tinha, assim, um pé atrás quando falávamos da ressonância. Mas eu pesquisando bastante, entrando na internet, vendo alguns testemunhos e assistindo algumas aulas dele, eu resolvi fazer. Então eu fiz todo o processo, eu assisti às aulas obrigatórias, o livro, inclusive, né, que a gente tem que baixar e ler, para a gente estar assim mais por dentro do que realmente é uma ressonância, né? E esse mundo quântico que de repente me apareceu através do YouTube, de coisas que a gente foi pesquisando, né? E me acendeu aí uma, uma faísquinha. Eu falei, vamos ver. Porque na realidade, assim, a minha experiência, logicamente eu não sou uma pessoa jovem, então a minha experiência com este mundo, ela é bem vasta, né? Já passei por algumas fases, desde o espiritismo, aí já fui para cartomante, umbanda, mesa branca, já tive todas essas experiências e catolicismo, porque eu nasci numa família católica, né? E depois, com o tempo, após eu me casar, depois do tempo, eu fiquei evangélica, né? Eu fui para o evangelho. E então eu tive, assim, muitas experiências, inclusive no evangelho, como se dizem, né? Muitas pessoas, na religião crente, eu tive várias experiências de igrejas, né, de convívio com pastores, com proximidades, inclusive. E quando jovem, né, nessa área de mesa branca, de umbanda, eu só não fui para o candomblé, mas a gente teve toda essa experiência quando era jovem. E logicamente, a gente vai passando por tantas etapas da vida, e altos e baixos, como acontece na vida, acho que de todo mundo, né? Então, uma hora a gente está meio lá em cima, outra hora a gente está meio aqui embaixo, e como eu disse, a minha vida é assim, daria para se escrever realmente um livro, porque eu praticamente passei por quase todas as fases que uma família, uma mulher pode passar. Então eu tive várias fases de muita alegria, mas fases de muita tristeza. E tive já situações melhores financeiramente e situações realmente bem confusas financeiramente. Então tenho uma família, graças a Deus, muito abençoada. Mas, com o passar dos anos, eu realmente quis algo mais, porque eu não estava em conformidade com o que, né, estava passando. E aí eu comecei a ver alguns vídeos e pessoas falando de Ho'oponopono
e do professor, né, em si, do professor Hélio Couto. E aí eu falei, preciso ver isso. Eu preciso realmente estar ciente do que é essa ciência quântica. E comecei a estudar. Eu comprei alguns livros, e comecei a ler bastante e comprei o curso do professor, né? E fiz, como eu havia dito logo no começo, e li os livros, o livro dele também. E pedi a ressonância, que hoje vem por áudio, né? Você recebe por áudio ali, não precisa ser aquele CD, que dizem que antigamente era o CDzinho. E fiquei meio apreensiva. E realmente tem catarse. Eu passei por umas fases assim bem ruim, né? Tive infecção de urina, fiquei com febre, meu marido também não ficou assim muito bonzinho. Aí tive uns problemas em família, algumas discussões com filhos, com netos, outras decepções. E até, depois de muito tempo, houve até uma fase que eu fiquei até quase sem dinheiro, vamos assim dizer, porque estávamos a zero esperando o próximo pagamento, porque eu sou aposentada e não faço, né, não tenho como exercer agora a minha profissão. Eu era esteticista, facial, corporal, e meu marido era comerciante. Porém, né, ele já tem quase 70 anos, com uma deficiência visual, ele já não pode mais exercer. E eu tenho que ficar realmente mais ao lado dele, e com uma idade mais assim também já não tenho grandes disposições e nem financeiramente para estar exercendo a profissão. Então foi aonde eu pedi a ressonância, porque eu falei, tem que existir algo diferente, né? Porque eu acho que a gente vai envelhecer, é um processo normal. Mas a gente tem que ter aquela centelha, aquela coisa, aquela luz, porque eu sou muito vida. Eu sou uma pessoa que está toda hora lá renovando, fazendo, indo atrás, querendo mais. Eu sou muito ativa. E eu falei, tem que existir realmente algumas coisas. E eu comecei a ter, antes da ressonância até, alguns, como se diz, sinais, aonde eu estava no quarto, na hora de dormirmos, estávamos na cama já, à noite, né, eu e meu marido, e ainda lendo, vendo alguma coisa no celular ali, nós escutamos um barulho muito grande no quarto, e eu falei, nossa, mas o que será isso, né? Será que é aqui dentro mesmo? Fiquei assim procurando, vi que meu cachorrinho estava na cama. Falei, não é ele, o que será? E aquele barulho insistia, plá, 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 plá. O que será isso? Eu levantei. Quando eu levantei, acendi a luz para ver o que era, eu tenho meu televisor, a minha TV fica de frente para a nossa cama, mas estava desligada, inclusive fora da tomada, porque a gente já nem tem mais acesso a tanta televisão. Televisão para mim é somente quando a gente vai colocar as coisas do YouTube ou de Netflix lá, né? Então a gente não assiste mais canais tradicional. Aí eu vi que o fio que estava pendurado, né, na minha
TV, aí o fio estava pendurado assim, porque não estava mais na tomada, ele estava simplesmente balangando. Ah, mas alguém bateu. Não, não tinha ninguém para bater naquele fio. Meu cachorrinho estava na cama, mesmo que ele estivesse no chão. Da TV para o fio até chegar no chão, ainda tinha um pedaço muito grande. Então, ali não tinha. Ah, mas foi vento. Não, estava tudo fechado, era noite. Alguém passou. Não, aquilo se movimentou sozinho. E da primeira vez, aquele fio, então, foi muito forte, que chegou a bater na parede ali e voltou, e depois ficou batendo. Ah, mas estava pendurado. Também não. Não estava pendurado. Estava pendurado para baixo, estava solto ali. E aquilo começou a movimentar e estava trec, 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 trec. E aquilo me acendeu realmente alguma coisa, porque no passado também já tive algumas coisas nesse sentido. Assim, de sentir, de saber que existia alguma coisa ali. Inclusive, quando meu filho era pequeno, estávamos no quarto, eu e ele tinha, acho que por volta de quase 3 anos de idade, em pé ao meu lado, eu sentada na beirada da cama, e ele em pezinho ali, e eu jogando videogame. Na época era Atari. Eu estava ali concentrada, jogando aquele Atari, e ele do meu lado olhando, né? Eu fazer aquilo. Quando de repente eu senti uma presença. E quando eu senti aquela presença, no mesmo momento, meu filho olhou para trás e disse: quem está aí, mamãe? Quem é? Aí eu falei: existe algo. Então, coisas assim que começou a, a, a aparecer, né? A despertar na minha vida. E depois de tantas coisas, hoje eu creio realmente que o Todo-Poderoso, o Deus, enfim, como as pessoas queiram chamar, ele realmente existe, né? Ele está presente em nossas vidas, porque sem ele não podemos absolutamente andar em caminho algum, né? Então, esse todo, que seria esse Criador, né? Nosso Senhor, ele me despertou. E eu comecei realmente a ter mais contato, querer saber e ler muito, né? Enfim. Mas eu vim aqui falar a respeito da ressonância. Então, a ressonância realmente mexeu muito. Tive catarses, mas eu senti que ali era o caminho e que coisas grandes iriam acontecer, como está acontecendo. Então, a gente sente que o campo energético, que a consciência quântica que a gente tem, que a dimensão, que os valores da vida começam a se transformar. E a gente começa a realmente ver que as coisas ficam mais fáceis do que a gente pensava, né? Do que a gente realmente estava tanto lutando, mas não sabia colocar as frases, as coisas no momento certo, né? Porque muitas vezes a gente se aborrece e a gente começa a falar mal da própria vida, né? Ah, meu Deus, por que isso? Ai, não aguento mais. Não está certo. Então, através de muitos estudos e muito do saber do professor, realmente eu vi e comecei a praticar na minha vida esses ensinamentos.
E com isso, tanto a vida física, espiritual, profissional, eu não digo tanto empresarial, mas financeira, já acendeu, sabe? A luz já veio, já comecei a ter aqueles insights, puxa, tal, isso aqui, aquilo ali, enfim, as coisas começaram a clarear. Então, o que eu quero dizer para vocês, ainda não cheguei ao meu objetivo, né? Eu acho que quando a gente chega também a um objetivo, é porque a gente já está lá, né? Já chegou realmente perto do todo e da sabedoria divina. Então a gente tem que lutar, entre aspas, né? Porque tudo vem na medida que você se empenha, na medida que você vai abrangendo e vai abrindo este campo, esse entendimento, as coisas começam a fluir e a gente então vai tendo que realmente repassar. E é isso que eu vim fazer. Eu falei, olha, ainda tem um caminho, ainda estou no caminho. É a minha primeira ressonância. Já tem, vai fazer 3 meses. Então logo eu já tenho que fazer, pedir a segunda e vou pedir, com certeza. Né? Essa eu pedi coisas básicas mesmo, coisas para que eu pudesse realmente ter paz, sabedoria e ter uma condição que dentro da minha idade eu poderia encontrar. Né? Então a primeira ressonância eu acho que a gente vai realmente reunindo as sabedorias, né? Para depois a gente realmente pesá-las. Mas, pessoal, vale muito a pena, eu recomendo, estou muito feliz, estou plena, me sinto saudável, satisfeita, enfim, quem não, né? Depois que a gente conhece e tem essa experiência, realmente a vida se torna outra. Agora, eu pretendo vir e falar muito mais, porque ideias não me faltam agora. Então eu tenho que realmente ver a direção, né? E pegar as rédeas para poder caminhar. Então eu deixo aqui esse testemunho para vocês. Este é um canal novo, eu peço até que vocês possam dar o seu likezinho, repassar esse meu testemunho, se inscrever no canal, né? Porque através disso haverá um crescimento, né? Da minha vida, das minhas coisas e aquilo tudo que eu vir a praticar, a fazer, eu irei repassar. Ah, mas você já tem uma certa idade, eu estou viva. Eu estou viva. Assim como um dia, talvez, você que é jovem estará no meu lugar, né? A gente nunca envelhece. Eu acho que nós somos seres de luz, nós somos energia, e o que envelhece realmente é o corpo. A sabedoria, ela só aumenta, não é isso? A experiência, tudo se aumenta, tudo se adquire a mais. Então, eu gostaria de estar passando para vocês, principalmente você que de repente já fala, eu já tenho uma certa idade, o que eu vou fazer? Eu já não tenho mais noção, de repente estou aposentado, fico aí só na TV, assistindo minhas novelas, né? E
e perde-se muito tempo, porque o mundo é vasto, é enorme. E é tão bom quando a gente vê que o mundo não é só isto, né? Não é só uma pedra, porque todos nós sabemos que tudo é energia e que esse mundo realmente não é real. Hoje sou eu aqui, Lu, mas eu não sou essa pessoa, eu sou uma energia, né? Assim como você e tudo que existe. Então, pessoal, do pouco que eu estou podendo me comunicar com vocês, à medida que eu for tendo as minhas sabedorias, enfim, eu venho repartir com vocês tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer, que eu já fiz bastante coisas, e aquilo que está realmente me fazendo bem, porque tenho feito outros cursos, inclusive, e estou satisfeita muito com essas coisas que tenho aprendido, que estão me dando também sabedoria, respostas e muito mais, porque através disso até poderei ajudar mais ainda outras pessoas. Mas isso fica para um próximo bate-papo, senão esse papo aqui fica meio longo, né? E enjoativo. Então, se vocês querem saber alguma coisa, podem deixar aqui embaixo, nos comentários. Se você já fez a ressonância com o professor, me diga qual foi a sua experiência. E aí? Qual ressonância você está fazendo? A primeira, a segunda, a sexta? Enfim, uma vez que a gente começa, a maioria das pessoas não deixam mais, né? Então, me deixem aí nos comentários alguma coisa e não esqueça de compartilhar esse vídeo para ajudar o canal a crescer, porque não temos muitos inscritos. Comecei agora, tá bom? Então, pessoal, fui e boa sorte a todos.